Sejam bem-vindos ao Yardcast 5. Hoje teremos 4 assuntos muito legais. No primeiro momento, o Felipe Eco falando sobre um case de um aplicativo do Banco do Brasil sobre guardar dinheiro. Então, na verdade, o assunto fala sobre aplicativo e tecnologia, mas fala também sobre finanças, né? Muito interessante. E depois, na sequência, temos o Alisson falando sobre maturidade no design para organizações de qualquer ramo, o Design Thinking, né? O famoso Design Thinking. Depois o Alex sobre uma palestra do Peçanha a respeito de maturidade também de agências digitais, a migração, a transformação digital, né, de agências tradicionais, o mercado um pouco de mídia digital. E por fim, eu, Lucas, finalizando com mais um trecho do livro Manual do CEO, de Josh Kaufman, sobre itens ou como fazer uma pesquisa para você avaliar como posicionar seu negócio, o que investir no posicionamento do seu negócio. Beleza, galera? Vamos lá. Beleza, vamos dar início com o nosso querido Felipe Eco. Recentemente eu estava pesquisando bastante sobre o UX Design, mas assim, até no sentido não tanto de projetos, seja de sites ou projetos de aplicativos, né? Mas sobre o pensamento UX Design em si, que é você pensar na experiência do usuário em qualquer sentido, seja para você criar qualquer coisa, né? Qualquer produto que seja. Sim. Essa é uma magia do UX, né? Você não precisa necessariamente ser só software e site. O UX ele abrange muito mais que isso. Basicamente qualquer coisa que você pensar que as pessoas façam na vida, se você vai prestar até um serviço, você pode pensar de uma forma UX. Sim. Existe uma metodologia chamada Design de Serviços. Existe uma matéria dada em algumas pós-graduações que é basicamente o UX voltado para serviço. E existe o Design Thinking, que é para aplicar para qualquer coisa, para você pensar como uma cabeça de design, que é como você criar um projeto que atenda às necessidades das pessoas, basicamente isso. Então, às vezes alguém pode pensar que design tem só a ver com o desenho das coisas, né? O desenho físico das coisas não é bem assim também. Fica bonito, né, necessariamente. Também isso. E aí eu encontrei um blog chamado UX Design BR e achei bem interessante porque lá os membros lá desse blog, eles compartilham os projetos que eles criam, né? E eu encontrei um artigo sobre um projeto criado por o Banco do Brasil, que era um aplicativo chamado Poupa Mais BB, feito pelo Rafael, o Rafael Camilo, que ele comandou a equipe que construiu esse aplicativo. E nesse artigo eu sentia várias ideias interessantes de como eles pensaram no usuário para criar esse aplicativo, né? Então, o cenário era o seguinte, basicamente assim, eles precisavam criar alguma solução para o Banco do Brasil para fazer com que as pessoas tivessem um avanço na educação financeira e, ao mesmo tempo, o Banco do Brasil pudesse vender mais os produtos que eles têm relacionados a poupar, né, a investir, ou mesmo para pagar dívidas, empréstimo pessoal e etc. Né? Então, a grande ideia era o seguinte, a gente precisa desenvolver um aplicativo que vai fazer as pessoas pouparem mais e, ao mesmo tempo, utilizarem os nossos serviços, né? E com isso, claro, eles conseguiriam melhorar a base de dados deles, né? Porque eles teriam informações importantes sobre as pessoas, para saber com o que elas estão gastando, quais tipos de produtos que elas mais precisam, né? Mais se adequam ao que elas estavam precisando. E daí eles construíram uma matriz para identificar quais eram os principais riscos do produto. Isso eu achei uma coisa bem interessante. Fizeram essa matriz para identificar os principais riscos do produto, né? Por que poderia ou não poderia dar certo, o que colocaria em risco o nosso produto. Fizeram pesquisa de mercado e eles identificaram alguns problemas. Os principais problemas que eles identificaram foram o descontrole financeiro das pessoas e a compra compulsiva. Então, existem pessoas que, mesmo que elas tenham o hábito de poupar dinheiro, elas não gastam tanto assim, se ela vê uma promoção, que talvez nem seja promoção, se ela vê a Black Friday, ela quer comprar uma coisa só para dizer que ela aproveitou a promoção, só para dizer que ela comprou na Black Friday. Então isso é chamado de compra compulsiva. Então existe um perfil, tem o Lucas aí que pode confirmar pra gente se é verdade ou não. Nessa última semana o Lucas comprou 10 coisas mais ou menos. Porra, cara, metade das coisas pro bem de vocês, uma delas inclusive pra gravar o podcast.
E claro, aí tem outros problemas, como pessoas que têm pouco dinheiro, né? Ganham pouco, ou, sei lá, até mesmo tem muitas dívidas e não conseguem, com o dinheiro que elas ganham, não conseguem pagar as dívidas que elas têm. E isso acontece não só com quem ganha pouco, né? Tem gente que ganha muito dinheiro, mas tem mais dívidas do que ganha. Então, e a dificuldade em poupar dinheiro, que foi identificado como uma das principais, assim. Pessoas têm muita dificuldade em poupar dinheiro. Muita mesmo. Eu realmente, todo mês tento poupar, mas cara, se eu vejo, sei lá, uma Havaiana, eu compro, assim. Ultimamente, eu não consigo poupar de forma alguma, assim, cara. Mas é porque você sabe que tem sobrando, não é que você também gasta o que você não tem. Ou você gasta o que você tem sobrando. Cara, eu gasto tudo. O que eu tenho, eu gasto, assim, tipo, porra, vi uma coisa legal que eu quero comprar, assim. Cara, uma coisa que eu fiz, que me ajudou a começar a poupar muitos anos atrás, e eu escutei um cara falando assim, que você tem que, pra poupar, você tem que poupar antes de gastar. Depois você gasta. Normalmente as pessoas falam, se sobrar, daí eu poupo, né? Eu fiz um cofrinho em casa, tipo, pega uma caixa de papelão, uma caixa de sapato, de verdade, amarra com fita, pega a fita bem grossa, deixa ela bem presa, faz o buraco, e a hora que você recebe teu dinheiro, você já pega, tipo, 50 que seja e coloca lá dentro. Sim. Pronto. Todo mês você costuma fazer isso. No final do ano, cara, 50, você tem R$600. Mas aí é tipo assim, vou receber o meu salário aqui, eu vou pegar o dinheiro... Se eu pegar esse 50 e vai pôr. Porque eu vou deixar pra depois de pagar as contas. Vou exatamente. Pegar e isso, tem que ser assim. Que daí você já fez, já caiu naquele buraco lá. E daí chega no final do ano, você tem R$600. Daí sabe o que você faz? Você torra? Não, cara. Porque daí você sabe o esforço que você teve pra guardar aquilo. Você fala, cara... Não vou torrar isso com tênis, com uma bosta, não. Eu vou pegar e vou continuar guardando. E aquele bolo vai crescendo, fica fácil, daí você cria o hábito. É bem legal, cara, a tática. Funcionou muito bem pra mim. Mas se você quiser gastar, também gasta. Mas pelo menos você teve o hábito de, durante um ano, guardar 50. Que você gastaria facilmente com uma besteira, né? Sim, muito da grana que eu gasto é torrando, tipo, coisa pra comer, coisas assim. Mas que você, tipo, de repente poderia, vou comer um ovo aqui, não, vou gastar lá pra pedir alguma coisa, vai gastar mais. Você sobrevive sem aquele 50. Sem dúvida. É isso, né? Exatamente. E aí eles aplicaram uma nova metodologia, assim, para desenvolver qual é a solução que a gente vai fazer. E eu achei bem interessante, que é chamada matriz impacto versus esforço. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Que é basicamente assim, pelo que eu entendi, a ideia deles era criar o maior impacto possível sem ter que ter o maior esforço possível para fazer isso. Então a gente precisa causar muito impacto, mas a gente vai ter menos esforço para causar tanto impacto. Então eles fazem uma matriz, né, dividem em quatro áreas, né? O que tem muito impacto e muito esforço, o que tem muito impacto e pouco esforço, o que tem pouco impacto e muito esforço, e pouco impacto e pouco esforço. Obviamente que o que vai se destacar é o que tem pouco impacto, pouco esforço e muito impacto. Esse é o objetivo, chegar lá nesse nível. E aí eles identificaram que você tentar educar financeiramente o cliente ali do Banco do Brasil, ele tinha sim alto impacto, porém é muito esforço também, porque não é simples educar financeiramente. Em contrapartida, o que tinha baixo esforço e alto impacto era oferecer uma solução de controle de gastos. Então eles partiram para essa linha. A gente tem que mostrar para as pessoas que elas podem controlar seus gastos. Como a gente vai fazer isso? E aí eles utilizaram outra metodologia, que é o HMW, How Might We, como nós poderíamos. Então eles desenharam colocaram várias ideias no papel mesmo, em como nós poderíamos fazer com que as pessoas melhorem o controle de seus gastos. Né? E aí listaram todas essas ideias, fizeram um benchmark, avaliaram vários outros aplicativos também, né, para ver o que eles ofereciam. E eles identificaram que assim, eram poucos aplicativos que ofereciam metas para as pessoas. Então, a pessoa não tinha assim muito aplicativo que a pessoa poderia cadastrar uma meta. Eu quero comprar um notebook e criar um acompanhamento ali dessa meta. Então, tipo, eu quero comprar um notebook. Então, R$100 por mês eu vou destinar para o notebook. Não tinha nenhum aplicativo que pudesse você colocar ali, coloquei R$100, falta R$1.000. Coloquei mais 100, falta 900.
Então eles acharam ali a oportunidade deles. Eles desenvolveram um aplicativo com base em metas. Então, se eu tinha a meta de pagar uma dívida, uma meta de comprar um produto... E essas metas são criadas para os usuários? Eu crio a própria... Né, você cria a própria meta lá, fala quanto de dinheiro que você precisa ter para alcançar essa meta e você mesmo registra lá quanto você está poupando por mês para atingir essa meta. Então eles conseguiram atender realmente uma necessidade do usuário e com isso eles puderam oferecer também os produtos do Banco do Brasil dentro do aplicativo relacionados ao que poderia ajudar as pessoas a cumprirem essa meta. Então, se a meta da pessoa é poupar, eles ofereceriam a poupança do Banco do Brasil ou investimentos, a variedade de investimentos que o Banco do Brasil tinha para oferecer. Se a meta da pessoa é pagar uma dívida, eles poderiam oferecer o empréstimo pessoal do Banco do Brasil. Então eles conseguiram aliar muito bem a necessidade do usuário com a oferta de produtos que a empresa tinha para dar. E, segundo eles, o projeto teve sucesso. As métricas que eles utilizaram, assim, só para fechar, foram número de downloads, né? Para ver se ele não deu um número, assim, mas o que eles usaram para avaliar se o aplicativo teve sucesso ou não. Downloads, número de usuários ativos, número de pessoas que conseguiram gastar menos que o próprio salário, ou seja, então tinha uma função no aplicativo que a pessoa colocava o salário dela e colocava quanto ela gastou no mês. O sucesso para eles foi ver quantas pessoas gastaram menos do que ganharam. E quanto de investimento, quanto trouxe de retorno para produtos do banco, né? Quanto as pessoas gastaram, investiram, fizeram empréstimos com produtos do banco. Sensacional. Isso aqui que ele ainda está funcionando? Então, eu busquei, eu tinha achado, né, ele não explicou direito. Primeiro eu achei que ele era um aplicativo individual, aí eu procurei por ele pelo tema, ele parece que é outro aplicativo. Pois é. Mas eu procurei e não achei nada, não com esse nome. E aí eu tive a impressão, pelo menos, que é um aplicativo que está dentro do aplicativo do Banco do Brasil. É o que me pareceu também, que nem o Nubank tem umas funções assim, né? Não exatamente, mas mas do aplicativo da própria conta, né? E o Banco do Brasil tá com uma conta digital mesmo. Mas mesmo assim, mesmo digamos que talvez o projeto agora não esteja mais no ar, ou por algum motivo, né? É interessante assim pela metodologia que eles usaram, né? Assim, que serve assim para você realmente pôr no papel como a metodologia ali do WHM, né? De como a gente poderia solucionar problemas, ou a matriz do impacto contra o esforço, por aí vai. Joia. Vamos dar sequência ao próximo tópico hoje com o Alisson falando sobre maturidade no design, que basicamente é como você não ter uma mente que tira sarro dos seus amigos. Então, tem que falar um pouco sobre maturidade do design, mais relacionado à maturidade do design na organização inteira. Então, assim, a gente não estou falando intrinsecamente do designer, do criativo. Todo mundo sabe que o design a gente entrega valor com o design, então não necessariamente você precisa ser o criativo, você ser o único cara que tem que se importar com isso. A organização por inteiro tem que organizar. Aliás, todos somos designers, né? Se for pegar aquela base do design thinking, né? Enfim. E eu quero discutir, né, o porquê que é necessário amadurecer o design de uma organização e o quanto isso é importante, né, porque todos têm essa cultura, né, na empresa. Hoje em dia existem alguns modelos de maturidade de design, a galera está criando, todo ano tem mais, mas tem alguns mais famosos. O Jacob Nielsen criou um legal, que é mais ou menos essa base, e esse aqui ele é mais ralo, assim, né, um pouco, não é que os outros são meio deep web, são um negócio meio muito aprofundado, assim, mas enfim, é uma coisa que você estudar mais pra frente para você ter essa maturidade mais, né, enfim, por um tempo maior, enfim, mais pra frente você pensa em um negócio mais profundo, assim. Mas esse aqui é um mais ralo, é mais legal. Eu acho que se a gente alcançar essas camadas, né, essas layers de maturidade, a gente já tá num nível bem legal. Então, basicamente, para começar, a gente tem que pensar o que o designer faz, o que é um bom design. Um bom design, ele entrega valor. Então, basicamente, ele entrega valor evoluindo a experiência do usuário através do designer. E esse objetivo, particularmente, ele é excitante, né? Porque ele possui consigo uma premissa valiosa, porque todo design, tipo, para todo design, tipo, o design entrega valor.
você sabe que você entrega valor, então você é uma motivação legal esse objetivo. E o bom designer, ele tem que lidar com uma coisa que eu acho extremamente importante, que são as expectativas. Então, assim, o bom designer, ele lida bem com as expectativas. Quando você pensa em projetar algo, antes de entregar valor, você entrega uma proposta de valor, né? Então, dependendo do cliente, dependendo do que você está fazendo, você tem que saber esse escopo na tua cabeça, da expectativa que o cliente está tendo do trabalho, e para você entregar, né? E quando falamos propor algo, falamos de gerar expectativas, né? Então, a gente vai gerar expectativas no cliente, gerar expectativas entre nós mesmos. E tem essa frase que é bem falada, a galera fala muito, que as pessoas não sabem o que querem até que nós mostremos a elas. No processo de design de entrega valor, há diferentes atores com expectativas diferentes, e você saber isso é a chave. Cara, basicamente, nessa camada, para você ser foda, a resposta é bem simples. O bom designer que lida bem com expectativas, ele sabe superar elas, né? O cara inovador, ele sabe superar as expectativas ou ainda criá-las, né? Ele consegue criar expectativas no design bom. E o grupo, como organização, tem que pensar assim, qual que valor os seus colegas e chefes esperam? Né? Qual que é a maturidade deles? Muitas das vezes os teus amigos da tua equipe, do teu time, eles esperam uma coisa, mas nem sempre são user-centric, né? Não são centrados no usuário. Você tem que saber isso, você tem que saber, o bom designer, ele sabe as expectativas, a ideia é que todos os membros tenham esse user-centric, né? Na essência, né? Outra pergunta que é legal de se fazer é se o design atende a todos. Daí, claro que, obviamente, não, né? Provavelmente nem deva. Afinal, tudo tem muita complexidade, né? As organizações são complexas. E aí já cai outra camada, que é a complexidade, né? Então, trabalhos e jobs são extremamente complexos em todos os aspectos. Se você ignora as complexidades das coisas, das relações, das organizações, das expectativas, dos entendimentos e dos comportamentos, o designer, ele se torna ignorante. Eu até peguei aqui o que significa ignorante. É o que desconhece a existência de algo, que não está a par de alguma coisa. Então tudo que você for fazer, cara, para você ser um cara bom, um cara foda, você tem que entender todas as visões, entender essa complexidade. E complexidade não necessariamente significa ser algo difícil, ser algo complicado. Complexidade significa que você entende todos os caminhos, né? Mas daí cai naquela, né? Ok, eu vou chegar na agência hoje, eu vou mapear toda a complexidade possível desse trabalho, vou fazer uma cultura do usuário, vou pensar na persona, o cacete, e vou fazer um mapeamento lá geral. E o que vai acontecer? Nada, basicamente, porque, na verdade, você vai ter uma lista, mas até a hora você nunca vai terminar aquela lista, né? Você nunca vai conseguir mapear um usuário. Cara, que é um exemplo, assim, que aí você pode simplificar esse processo, você pode aplicar esse mapeamento, etc., uma coisa mais objetiva, nós estávamos discutindo hoje de manhã, né? Falar correto. Sim. A respeito do relatório. O relatório é um típico exemplo de aplicação do design thinking, o modo de pensar de design na organização, que é qual o melhor modelo de relatório, o que tem que ter. E eu não estou falando visual, não estou falando de layout, estou falando o que tem que ter, como isso ser apresentado para que o nosso usuário central aí, que é o cliente, vá olhar, superar a expectativa dele, criar novas expectativas, falar, nossa, não sabia que podia ter um relatório tão bom assim, vou querer mais vezes esse relatório, ou enfim, pensar que é um melhor modelo. Numa coisa que depois pode ser replicado para outras situações, né? Dentro da empresa. Nós estamos falando do relatório, né? Então, mas acho que faz bastante sentido. Nós estávamos discutindo o que é a melhor maneira de apresentar esse relatório. Acho que tem tudo a ver. Sim. Mas quando a gente fala de complexidade, mesmo que você mapeie totalmente, isso é mais pensando no design, né? Design thinking. Sempre vai haver emergências. Emergência sempre surge, aquilo que emerge, né? Emergência.
Então, basicamente, se você é um bom designer, você tem que saber lidar com as emergências, né? Porque vai aparecer mudanças, vai aparecer coisas que mudem totalmente o trabalho. Então você tem que saber que as expectativas do usuário mudam, as expectativas das pessoas mudam, as expectativas do teu time vão mudar e os valores mudam, né? As prioridades mudam. Então a expectativa é algo extremamente volátil, né? Podemos dizer que ela atua como combustível da motivação. Para você lidar, né, com esse turbilhão de mudanças que pode surgir, sozinho é extremamente difícil. Então a ideia é que a maturidade do grupo seja forte. Acontece muito aqui na agência de eu estar fazendo um trabalho e teve uma certa mudança e eu tenho uma visão dessa mudança, eu faço ali, né, então, um ajuste ali, só que daí vem outro, né, vem o Eco, vem o Alex, o Lucas aqui e me dão outra visão daquilo. E basicamente a maturidade da organização é isso, visões maturas de cada integrante, né? Você conseguir enfim, daí tem umas quatro enfim, fazer um bom design né, essas camadas, né? Então, entregar valor, e para isso você precisa lidar com as expectativas, mas para lidar com as expectativas você precisa lidar com a complexidade das coisas, e para lidar com a complexidade você precisa lidar com as emergências, certo? Então, basicamente era isso. São as camadas aí da maturidade do design na organização. Legal. Dá pra falar que, pra resumir assim, eu sei que não é fácil resumir, mas se fosse pra resumir isso, a tua parte aí, que pra uma organização ter maturidade de design não precisa ser uma empresa de criação, nem de publicidade, nem de design, é qualquer empresa. Exatamente. E basicamente é que todo mundo, todos os setores, todos os departamentos pensem com o usuário no centro, o cliente final. Isso vai ser melhor para o cliente final. Basicamente isso, né? Uhum. Se fosse para tentar, para quem não está acostumado com a terminologia de design thinking, acho que é mais ou menos por aí. Legal. Próximo tópico agora, nosso querido amigo Alex Lopes. Então, pessoal, eu estava procurando algumas coisas, basicamente conteúdos que eu não pude ver no RD Summit, né, nessa edição de 2019. É tão bom que tem várias palestras boas acontecendo ao mesmo tempo, então a gente acaba sempre perdendo um conteúdo. E uma das palestras que eu queria ver é do Vitor Peçanha, da Rock Content, e por uma sorte eu acabei achando até um artigo lá da Exame que fala sobre um dos temas que ele abordou lá na palestra, que são os 4 inimigos da transformação digital. Então, basicamente, é para empresas ou agências, né, que estão migrando aí do offline para o online e tem uma certa dificuldade. Eu tenho uma dúvida. Em relação às agências hoje em dia, as agências offline, as agências online tendem a crescer, né? Enfim, com essa transformação digital que está tendo aí, né? O Alex vai falar bem, o Lucas acho que entende mais esse assunto. Você acha que as agências offline um dia vão acabar ou elas estão transformando, estão virando online? Eu acho que esse é um assunto bem discutido, inclusive no Partner Day foi falado bastante sobre isso. Eu acho que o Alex vai falar no artigo dele, ele vai citar um pouco. Um pouquinho. Mas, de um modo geral, eu percebo que sim, que as agências tradicionais estão olhando para o digital, porque, cara, money, como é que é o ditado? Money rules, a regra do dinheiro. Enquanto o dinheiro está ainda na mídia tradicional, a galera está olhando para lá, agora o dinheiro está migrando. E migrando ano após ano, cada vez mais para a internet, e daí a verba publicitária. Então as agências estão olhando com carinho. Mas eu não acho que vai ter uma migração 100%, não acho que é o fim das agências tradicionais. Principalmente, por exemplo, estúdios de design, escritórios de design. Vai continuar tendo muito espaço para empresas que não vão entrar para o mundo digital e que vão fazer um trabalho mais de criação, de conceito, de texto, sei lá. Então, há sim uma migração publicitária da verba como um todo para o mundo digital, e aí sim o interesse de agências migrarem para o mundo digital, mas não acho que é o único caminho, que existem outros caminhos. Mas hoje, sem dúvida, existe muito mais agência digital, né? Eu acho que em volume sim, mas acho que a discussão não é essa. A questão acho que é assim, ó.
não vai existir publicidade sem você incluir digital, mas vai existir outros tipos de criação, design, etc., sem digital, que podem ser adaptados, parcerias, por exemplo, né? Uma empresa que faz a criação de conceitos, etc., e passa por uma empresa de mídia que é especialista em divulgação e tudo mais. O que eu vejo que está errado é a empresa que não sabe fazer bem feito o digital e quer usar as mesmas lógicas de raciocínio e de atuação pro mundo digital. Isso eu acho que não tem nada a ver, é bem comum a gente ver isso. Isso acontece muito, né? Muito. Uma agência tradicional quer fazer o digital ali, mas não sabe muito bem, né? É legal as agências que não são digitais e tem uma pegada mais de criação e falam, beleza, nós não queremos ser digital, eu não quero mesmo, e assume essa posição e se torna muito bom na criação, e beleza, né? Não tem cada macaco no seu galho, né? Assim como em outras áreas, tipo medicina, você tem médico do oftalmologista, gastro, psiquiatra, etc. Cada um especialista em uma área. Por que em outras profissões, como agências, tem que entender de tudo, né? Então acho que existe uma tendência para especializações de nicho. Inclusive no RD Summit foi falado sobre um certo receio das pequenas agências em relação às grandes estarem migrando para o digital também. As grandes agências de publicidade tradicional estarem indo para o digital, comprando pequenas empresas do digital. Com certeza. É uma tendência, mas é o que a gente tem percebido que é difícil extinguir outros tipos de mídia, né? Tanto é que ainda a gente tem jornal aí, tem rádio, então vão ter outras agências que vão ser boas em outras coisas também. Você não precisa necessariamente migrar só por ser uma tendência, né? Então aqui Vou interromper mais uma vez, isso daí você já conseguiu. Acho que foi o Lucas que me falou uma vez que quando surgiu a televisão, antes existia novelas na rádio, né? Quando surgiu a televisão, a galera começou a falar, não, a rádio vai acabar. Foi isso, né? E hoje em dia ainda existe a rádio, né? Só que não toca mais novela, toca outras coisas. Exatamente. Os veículos se adaptam. Os veículos se adaptam, né? Essa é a ideia. O uso, o consumo daquele veículo. Por exemplo, já existem muitos jogos transmitidos ao vivo no Facebook ou na internet. Desde Libertadores, jogos do Brasileirão, etc. Mas o número de usuários que assiste na TV aberta é infinitamente superior. Porque é o hábito de consumo, é mais fácil você apertar o botão com o controle remoto e assistir a TV, tá passando já. Não tem que plugar um cabo, não tem que conectar, fazer um login. Ah, mas isso é tão simples, é simples pra você que é apaixonado pelo teu time e não vai perder o jogo, mas pro cara que tá lá só zapeando, então tem que pensar nisso. É o design thinking. Sim. É total design thinking. Mas talvez essas tecnologias também tendem a evoluir, né? De você apertar só um botão e já tá conectado online e assistindo, também né, tem isso. Eu viajei recentemente, né? Fui pro interior do Rio Grande do Sul para visitar uns parentes lá. Alô, chat! Eu podia pôr na edição, né? Agora vai ter tempo pra editar. Inclusive o Eco foi de bombacha. Bem legal. Ele foi de charrete, bombacha e laço. Enquanto eu tava tomando chimarrão lá e tava montado no meu cavalo lá, eu percebi que a gente fala bastante aqui, né? A gente trabalha com isso no dia a dia, sobre tecnologia, sobre você ter internet ao teu alcance o tempo inteiro. Mas na cidade onde eu fui, não pega internet lá. Não chegou a internet a cabo, não pega sinal de celular. Então o que tem lá é televisão e rádio. Então a gente fala bastante, né, porque a gente vive numa cidade nem grande, uma cidade média, né, pequena, e a gente tem muito alcance sobre quem tem tecnologia na porta da casa, mas ainda tem muita gente que não tem. Então tem muito espaço ainda na TV e no rádio também nesses locais. Há anos ainda para isso, né? Ou talvez nem aconteça de um dia todo mundo ser conectado. Exatamente, eu acho que sempre vai existir aí o offline e o online. Difícil tirar isso, até a gente vê em filmes mais utópicos aí, né, que tem realidade cyberpunk, você vê o outdoor lá em holograma, alguma coisa assim, né, seria uma mídia offline ainda, né, no futuro. Então acho que existe bastante espaço nesse sentido. Mas o que o Vitor Peçanha pontua bastante, né, são os 4 vilões aí da transformação digital. E o primeiro seria não ter uma estratégia específica para marketing digital. Então nessa migração aí, ele fala que é muito comum as pessoas, as empresas ou agências que estão migrando agora, tentar utilizar ideias que funcionam muito bem no offline para o online, né?
e é totalmente diferente. Eles acabam cometendo erros de serem até meio rasos em segmentações, por exemplo, por não conseguir utilizar ou não saber mesmo, né, que tem tantas opções de segmentação de público, que você pode ser mais profundo, né, pautar uma análise mais sobre dados para definir teu público, e acabam traçando estratégias erradas dessa forma, né, por isso. Então, pensando muito com a cabeça offline. Então, você partiu para o digital, né, alguma coisa de offline, claro que vai funcionar, mas você tem que reaprender um pouco, né, tudo. E muitas vezes você acaba aprendendo errando, né, fazendo errado. O segundo é ter medo do arroz com feijão. Então, primeiro fazer o arroz com feijão bem feito, usar estratégias que já são consolidadas, ao invés de você querer chegar e já tentar inovar. E, vamos fazer uma coisa diferente do que todo mundo está fazendo e vamos arriscar. E não, às vezes, e muitas vezes quebrar a cara, né? Então, ele até fala bastante, cara, faz uma campanha boa de e-mail marketing, uma estratégia de embalde com um e-book que funciona bastante, né? Então, são estratégias que são consolidadas, né? É o arroz com feijão bem feito que funciona primeiro, e de repente aí você já consegue fazer testes, mensurar, aprender mais, para de repente aí sim inovar, né? Partir para algo novo. O terceiro é desconhecer a dor real do cliente, né? Isso a gente pontua bastante aqui na agência, né? Tenta fazer uma jornada bem alinhada aí, e até o Alisson falou sobre isso, né? Acho que na Artcast 2 ou 1, eu não lembro exatamente, você fez um mapinha, né? Para definir essa jornada do cliente. Então, muitas vezes, você definir essa jornada é desafiador e é difícil. E o marketing digital, ele te ajuda um pouco depois que você começa a tua campanha, que são com a coleta de dados. Então, você coleta dados e você consegue fazer uma análise melhor de quem é teu público, né? Então, propriamente testando e coletando dados, você consegue fazer uma análise melhor para coletar seus dados. E o quarto é ter medo de ficar de fora. Então vão aparecendo muitas tendências aí dentro do digital. Aqui até o Vitor cita a realidade virtual. Na verdade não, a realidade aumentada, né? Que é diferente da realidade virtual, que surgiu com uma onda, né? E várias empresas acabaram fazendo e tiveram campanhas fracassadas, porque era uma tendência. Então você saber se é o teu momento de fazer realmente, se vai servir para tua empresa, né? Tempo atrás, fazer essa análise aqui na agência, a gente até falou sobre realidade aumentada. Tinha um projeto aí para uma imobiliária, né? A gente ia fazer uma consultora, a gente ia fazer tava pensando, né, numa realidade aumentada ali no aplicativo, no prédio. A gente acabou discutindo exatamente isso que você estava falando, né? Tivemos que talvez não teria tanto, né, sucesso quanto... eu acho que tudo acaba sendo válido, né, para fazer, mas depende também muito do investimento, né? No caso, esses projetos são caríssimos, né? Então tem que ser condizente de repente com a verba disponível da empresa, né? Então analisar muito bem. Você falou de investimento caríssimo de forma bem rápida, para quem de repente está escutando e entender e pensar assim, mas o que será essa questão de usar a lógica da mídia tradicional para o online? É você pagar uma produtora de vídeo, gastar lá 2, 3, 4, 5 mil reais para produzir um vídeo e postar organicamente no Facebook, no Instagram, ou postar lá e fazer um anúnciozinho gastando 200, 300. É incoerente você gastar 5 mil para produzir ou 3 mil para produzir e não gastar pelo menos o mesmo valor para mídia. Pelo menos, eu tô falando. O certo, e inclusive em contas de mídia tradicional, e quem é de mídia tradicional sabe, o valor de veiculação sempre é muito superior ao valor de produção. E aí vai pro digital, o cara acha que daí é orgânico, vai dar resultado. Não vai, dá pra fazer muita estratégia de segmentação, etc, YouTube, vídeo, enfim, não é o caso entrar aqui no mérito. Mas começa assim, pelo menos o mesmo que você gastou na produção, investindo em mídia. E depois pensando em investir da maneira correta. Mas não faz sentido, cara, enquanto a gente faz isso,
paga, produz um vídeo legal e não impulsiona. Eu acho que isso vai entrar mais na cabeça das pessoas quando ficar mais caro o valor das plataformas no digital e chegar no patamar aí dos outros veículos, né? Eles vão talvez dar valor. Mas eu ou acho que valor. o problema dos clientes de todos, né? A maioria terem esse pensamento é justamente porque a maioria das agências fazem isso. Vendem o tradicional ali, a produção. E às vezes essas agências são de produção, né? Elas vendem ali a produção dela, mas elas mesmas não pedem uma veiculação alta, né? As próprias agências não sabem educar, né? Beleza? E basicamente essas 4 dicas aí, pessoal. Joia. Bom, vamos dar sequência à parte final, aí o último tópico, que vai ser o mesmo que vou falar, Lucas. Ainda sobre o livro Manual do CEO, na verdade esse livro ele vai longe, então todos os meus assuntos aí vão seguir essa mesma linha. Mas é um tema bem interessante que ele fala... começa assim com uma citação de um ex-executivo da AOL, que ele fala assim: um negócio de sucesso é ou amado ou necessário. E basicamente ele dá uma introdução dizendo assim: quando um cliente compra de uma empresa, compra de você, independente de se é um serviço, um produto, o que é, eles estão valorizando o que você tem a oferecer mais do que valorizam qualquer outra coisa que o dinheiro deles possa comprar. E aí ele começou a entender e tentar estudar que valores as pessoas têm para decidir comprar um produto ou não. E ele classificou em 9 itens que as pessoas usam como comportamento do consumidor para decidir, ele chama de valores econômicos, comprar um produto ou um serviço. O primeiro é eficácia. O produto ou serviço funciona bem? O segundo é velocidade. O produto ou serviço funciona rápido? O terceiro é confiabilidade. Posso confiar que o produto ou serviço farão o que eu quero que façam? O quarto é facilidade de utilização. Requer muito esforço utilizar esse produto ou serviço? O quinto é flexibilidade. Quantas coisas esse produto ou serviço fazem? O sexto é status. Como o produto ou serviço afetam a percepção que os outros têm de mim? O Alex comprou um iPhone 7 agora, só para... me lembrei disso. O sétimo é um apelo estético. O produto ou serviço... O Alex é atrasado. Tá XR. Os produtos e serviços são atraentes ou agradáveis? Oitavo, emoção. Como eu me sinto em relação ao produto ou serviço? E o nono é o custo. De quanto preciso abrir mão para obter o serviço ou produto. E aí ele resumiu toda essa história em dizer assim, que basicamente tem o grupo das características que ou trazem praticidade ou fidelidade. E é o que eu falo de forma parecida, fazendo uma analogia, quando eu digo assim que varejo ou é experiência ou é promoção. Ou é preço ou é experiência. Isso eu escutei já de um grande CEO de supermercados, uma vez ele comentando que não existe mágica no supermercado. Ou você faz promoção e abre mão do serviço, tipo assim, você não vai ter as frutas sempre bonitinhas, bem organizadas, com a aguinha borrifada em cima, você não vai ter lá um atendente no açougue lá disponível para atender, e faz preço muito baixo, promoção, margem apertada e vende em volume. Ou você vai ter tudo isso, vai ter lá água borrifada, frutinha organizadinha, atendentes especializados no vinho, na carne, não sei aonde. Claro, tem o meio termo disso, mas é mais fácil você criar valor para os teus potenciais clientes, voltando também para o Design Thinking, se a tua proposta minha proposta é preço baixo. É só assim num atacadão da vida para você ver. É tudo desorganizado, é tudo meio bagunçadão, eles não estão preocupados em manter sempre 100% organizado, mas é preço baixo. Nítido. A decoração é feia, é grosseira, o estoque dos caras fica em cima da própria loja. Não é a proposta, é muito clara a proposta deles, e é legal, é fantástico na verdade. Ele dá exemplo de uma marca de roupa que é a Gap, a Banana Republic e a Old Navy, que são marcas americanas, que são todas empresas do grupo Gap. A Old Navy tem a proposta de ser barata com um nível razoável de qualidade. A Gap é um nível intermediário e a Banana Republic é a mais cara de todas, que vende status, né,
entrega experiência. E aí, na sequência, ele fala do teste de importância relativa, isso que eu achei fantástico. Basicamente, assim, se você perguntar para os clientes potenciais o que eles querem, muito provavelmente todos vão responder: eu quero o serviço perfeito, pelo menor custo possível, que atenda todas as expectativas, que seja flexível, que faça de tudo um pouco, e que seja melhor que os concorrentes, e que agregue status e que não tenha nada igual. A gente quer produtos perfeitos. Então, você perguntar, fazer pesquisa para entender o que o cliente quer e perguntar de forma meio aberta, assim, as respostas provavelmente não vão esclarecer muita coisa, porque o cliente sempre vai querer o mais barato, o mais perfeito, mais status, mais rápido e por aí vai. E aí ele dá uma analogia de fazer um grupo de focus group, né? Se você fizesse o focus group, daria a mesma resposta. E aí eles desenvolveram uma nova maneira de fazer uma pesquisa que fica um pouquinho mais interessante, que é para tentar descobrir que, na verdade, o que acontece? Por que a gente compra produtos que não são perfeitos? Que não tem o melhor preço? Que não tem a melhor entrega? Porque a gente aceita a próxima melhor alternativa. Tá, não tendo o perfeito, qual é o próximo melhor? E como que a nossa cabeça funciona para determinados produtos para aceitar a próxima melhor alternativa? E aí ele criou o teste de importância relativa. Ele, em vez de perguntar assim, de 0 a 10, como você classifica o preço? Não. Ele joga 4 ou 2 ou 3, joga um grupo de perguntas e fala para a pessoa escolher. Se você tivesse que escolher uma dessas frases, qual você escolheria? Vou dar um exemplo. A primeira frase ele perguntou assim: pedidos entregues à sua... Se fosse uma pesquisa de um restaurante, né? Pesquisas entregues à mesa em 5 minutos ou menos. B. Preço da maioria dos pratos abaixo de R$20. C. Decoração agradável do ambiente. Ou D. Grande variedade de opções no cardápio. Qual desses 4 você escolheria para aquela situação de restaurante? Ele diz que esse tipo de pesquisa ele te dá muito mais insights para saber o que o cliente excluiria em vez do que ele preferiria. Ele preferia que entregue rápido, que a maioria dos pratos fosse abaixo de 20, tudo isso ele queria. Mas tendo que escolher entre os 4, ele simula uma situação de vida real muito melhor. Para saber assim, será que eu invisto no meu restaurante em experiência, em atendimento, em decoração, em música, ou eu invisto em tentar baixar o preço, tipo um Habib's? Cara, se as pessoas responderem que eles querem pedidos entregues em 5 minutos, quer dizer que você tem que melhorar a tua agilidade, esquece um pouco a decoração, esquece um pouco o teu atendimento. Mas não era o que eu gostaria de fazer. Cara, então você vai ter que mudar a proposta do restaurante, vai ter que mudar o ponto onde ele está localizado, às vezes até mudar o nome. Isso tem tudo a ver com o primeiro assunto do Alisson, que é Design Thinking, né? Entender o cliente. Mas ele te ajuda a entender o que você deve focar, porque o mais comum é todo mundo pensar: eu tenho o melhor atendimento, com o melhor preço, com a melhor comida. Cara, escolha ou o melhor preço, ou a melhor comida, ou o melhor atendimento. Você vai ser muito melhor, né? Você vai ser muito mais assertivo. O exemplo que eu sempre dou é pegar Habib's, né? Que não tem a melhor comida árabe do mundo, é óbvio isso. E eles nem querem ter, mas eles têm um nível talvez aceitável, para alguns abaixo aceitável, mas vamos dizer lá, aceitável, com preço muito baixo sempre preço muito baixo. E se compara com um restaurante mais caro de comida árabe, né, que tenha mais elaborado e tal, é um preço mais caro, mas ele é uma proposta completamente diferente. E esse foi o teste de importância relativa do livro Manual do CEO, de Josh Kaufman. É isso aí, galera. Quem quer fechar aí com a frase de efeito, Alisson, para não perder o costume? Então vamos lá. Design Thinking, né, cara? Design Thinking. Então, basicamente, se você usar o usuário centrado, né? O usuário sendo sempre centrado, eu vou apostar ali na minha própria palavra ali que eu falei, né? Uma frase, Edson. Uma frase.